Olá, gente bonita! Olá, meus pezinhos de couve, meus pezinhos de alface, tudo bem? Quero fazer com você a resolução comentada das questões daquele folheto sobre o aulão a respeito de quê? De Quincas Borba de Machado de Assis. Ah, você não sabe que folheto é esse? Que aulão é esse? Você não sabe das aulas especiais sobre os livros cobrados pelo vestibular da FUVEST 2025? Então veja esse videozinho aqui para conseguir mais informações e olha lá, ainda há vagas para as próximas aulas e você ainda pode ter acesso às aulas anteriores, inclusive essa, que ainda estão gravadas. Vê lá. A primeira questão é da dona FUVEST, né? E você se lembra que essa dona FUVEST, ela é muito exigente, às vezes até louca em relação às suas questões. Mas o interessante é notar que, olha que legal, ela faz uma questão que vai cobrar que você entenda aquele momento específico da obra. Mas não é como aquelas questões que a gente via por aí, lembra no colégio? O que acontece com o personagem tal, em página tal. Não. Ela vai fazer uma questão que vai exigir que você entenda este momento, mas a partir desse momento você vai encaixar essa compreensão desse episódio específico na compreensão do valor, do sentido, do significado da obra em geral. Então tem que saber ler o trecho, tem que entender aquele texto. É uma análise de texto? Sim, mas ela fica muito mais facilitada, ou às vezes essa análise só vai ser possível, só vai ser validada se você tiver a ideia, a noção geral da obra, né? Por isso é bastante válido assistir a cada uma dessas obras que a gente está tendo aqui, né? Bom, esse trecho, o nosso narrador está conversando com o leitor e ele imagina que o leitor pergunta, mas a Sofia, depois de ter participado da Comissão das Alagoas, depois de tanta coisa, tanta agitação que aconteceu na vida dela, o que está acontecendo com ela? E o narrador diz, né? Você se lembra? Ela está dormindo bem. Tanta coisa ruim, tanta coisa super agitada acontece, ela dorme bem. Né? Por que ela dorme bem? E o interessante é que aí aparece uma característica típica do Machado de Assis, que é a intertextualidade, que a gente já falou na aula. A gente destacou que a intertextualidade do Machado de Assis não é mero arroto de intelectualidade, não é o Machado apenas se exibindo. Ela vai contribuir para reforçar o significado do texto. Então, quando aparece essa frase, e Sofia interrota impaciente a leitora, tal qual Orgon e Tartuffe, né? Esse Tartuffe. E olha que interessante, né? O próprio enunciado da questão deixou claro quem é esse Tartufo. Tartufo é aquele cara que é o falso devoto, que quer passar uma imagem de alguém religioso, devoto, dedicado à caridade, aos valores cristãos, mas é tudo falsidade, né? Tudo é falciano, é muito falso. E a própria atitude da Sofia reforça isso, porque veja, ela participou da Comissão das Alagoas, então você vai perceber, ela é uma mulher movida pela caridade cristã, como tantas outras. Só que você se lembra que essa Comissão das Alagoas foi apenas um mecanismo, uma ferramenta para ela finalmente entrar no High Society. Por isso que ela está dormindo sossegadamente, enquanto o povo está num flagelo danado, numa miséria, numa desgraça, sofrimento danado em Alagoas. Tanto que, olha, a preocupação para ela nem é Alagoas. Tanto que o que acontece? No segundo parágrafo, quando diz, né, como a atuação da Sofia foi muito boa, a ponto de ela receber o elogio do jornal Atalaia, quer dizer, é o conhecido dela, que é o Camacho, que é o diretor e dono desse jornal, que faz esses rasgados elogios, chamando de quê? Chamou de o anjo de consolação. E olha que interessante, isso poderia ativar a ciumeira das outras senhoras. Caramba, a gente que convida essa mulher para participar da Comissão das Alagoas, né? E é ela quem vai ser elogiada pela imprensa. A Sofia, esperta, ela entende como é que funciona essa sociedade das aparências, ela percebe o perigo de, como diz o narrador, né? Poderia mortificar, porque poderia deixar chateadas as novas amigas e fazer ele perder em um dia, aquela publicação do jornal elogiando só a Sofia, o trabalho de longos meses. Então veja, primeiro, a Sofia está preocupada com ela não está, Alagoas é de menos, caridade cristã aqui é o de menos, ela não está preocupada com a situação, porque se ela estivesse preocupada, né, veja, e daí que vai ter fofoca, vão ficar com ciúme, o que interessa é que nós conseguimos juntar donativos e mandamos para Alagoas e socorremos aqueles pobres coitados. Não, ela está preocupada, meu Deus, e se elas ficam enciumadas? Eu já tive um esforço danado para entrar no High Society
e agora elas vão ficar enciumadas e vão me desprezar. Então provavelmente ela deve ter conversado com Camacho, e aí isso se explica, ó, como diz na narradora aqui, assim se explica o artigo que a mesma Folha trouxe no número seguinte, nomeando, particularizando e glorificando as outras comissárias, estrelas de primeira grandeza. E olha que interessante, assim como a Sofia, a questão religiosa, a questão da caridade, né? A bondade humana é o de menos, porque aquilo é uma ferramenta para ela ter status social, né? Isso, né? Essa hipocrisia, você pode dizer, também afeta as outras senhoras, que agora, veja, preciso nomeá-las, elogiá-las, uma por uma, e chamá-las de estrelas de primeira grandeza, para que elas não fiquem irritadas e prejudiquem a Sofia. Veja, se elas estivessem realmente movidas pela caridade cristã, elas nem ligariam para o que sairia na imprensa. Repito, elas, assim como Sofia, estariam apenas preocupadas com o quê? Bom, pelo menos conseguiam juntar donativos e mandar para os coitados dos alagoanos, né? Então, olha, esta é a sociedade fútil, vazia, superficial do Machado de Assis, né, que ele expõe no seu romance Quincas Borba e em tantos outros. Então a questão da FUVEST, veja esse episódio, pá, serviu para explicar a obra em geral, né? Então a FUVEST pergunta, olha a explicação bonitinha que ela dá. No excerto, o autor recorre à intertextualidade, dialogando com a comédia de Molière, Tartufo, de 1664, cuja personagem central é um impostor de fé. Impostura é a pessoa que passa uma imagem falsa. Tal é a fama da peça, que o nome próprio se incorporou ao vocabulário, inclusive em português, como substantivo comum para designar um indivíduo. O que é um tartufo? Um indivíduo hipócrita, um falso devoto. No contexto maior do romance, sugere-se que a tartufice, já ficou claro, né? A tartufice, letra A. Se cola a imagem da leitora indiscreta, a leitura é indiscreta, querendo saber, mas o que acontece com Sofia? Exatamente isso que o narrador fala no começo. Mas não é a leitora que é marcada pela tartufice, pela hipocrisia, pela falsa devoção. Não é a leitora, é a Sofia e tantas outras personagens. Então vamos lá, descartada a letra A. Letra B, é a ação isolada de Sofia, não é só dela. Não é isolada, tantas outras personagens também têm essa ação. Letra C, então descartada a letra B. Letra C, diz respeito ao filósofo Quincas Borba? Será? Pode ser, né? O que explica... Ah, não tem nada que explique o título do livro. Você nunca vai conseguir saber por que o livro se chama Quincas Borba. É por causa do cachorro? É por causa do filósofo? Descartada a letra C. Letra D, se produz na imprensa, veja, pode ser o Camacho, ele quer passar aquela ideia de moral, que vai defender a moralidade na política, mas o que ele quer naquele jornal Atalaia é ter fama para obter votos e ser eleito, né? Apesar de esta, veja, ela não se esvazia da eloquência, ela não se exime, ela não se afasta da eloquência vazia, quer dizer, do discurso bonito como de muitos políticos, mas que não tem conteúdo. O Camacho representa exatamente isso, é o discurso vazio, empolado, sofisticado, né, que tem aquelas palavras de efeito, mas que não passam significado nenhum, cheio de clichês. Então ficou a letra E, né? Se estende à sociedade que Machado critica é tartufa, cheia de tartufice, no qual o cinismo, o que é o cinismo? É você reconhecer valores que a sociedade condena, né? É o trunfo dos fortes. O cinismo que eu tô nem aí, né? Tô nem aí para essa coisa de que eu não estou sendo realmente devoto. A minha única preocupação é o quê? É conseguir status, prestígio social, tanto para Sofia quanto para as demais damas que poderiam ficar enciumadas. Portanto, para a primeira questão, você deve ter assinalado aí a letra E. A segunda questão é da FUVEST também, e vai fazer aquilo que eu já havia anunciado na aula, analisar a abertura do romance, o primeiro capítulo, lembra? Em que o Quincas está lá olhando para a janela, vendo a praia de Botafogo, e aí nós tentamos ver o que será que ele deve estar pensando. Bom, a FUVEST ela pergunta o seguinte, o primeiro capítulo de Quincas Borba já apresenta ao leitor um elemento que será fundamental na construção do romance. O que você já percebe nesse primeiro capítulo? Né? Você lembra que a gente falou dessa teoria? Que um bom romance, ele já apresenta as peças que vão compô-lo já na sua abertura, na sua primeira página, no seu primeiro capítulo. Então vamos lá. A contemplação de paisagens naturais, bom, isso eu esperaria no arcadismo, aquela literatura focada no opus ameno, no fogueire urbe. Não aqui, você não tem um cara que está apenas contemplando a paisagem natural, a praia, né? E esse não é o mecanismo de construção do romance. Pelo que me lembro, pouco se fala da paisagem nesse romance. Letra B, então, descartada a letra A. Letra B.
Opa, o narrador não é personagem. Apesar dele se colocar no texto, né, ele não é personagem. Quem é personagem é o Quincas, então a narração está em terceira pessoa. Quincas, o Rubião. Então quem narra não é alguém que está dentro da história, não é nenhuma das personagens. Então tem o narrador personagem, descartada a letra B. Letra C. O protagonista é sóbrio. Veja, olha a megalomania dele, que ele acha que ele é dono de tudo. Né? Ele acha que é o dono da praia, do mar, do céu. Não há sobriedade. Sóbrio é aquela pessoa que é... você pode pensar o contrário do bêbado. Sóbrio é o quê? É o que é equilibrado. Não é a letra C, descartada a letra C. Letra D. O sentido místico. Veja, o Machado não tem nada de misticismo ou o fatalismo, aquilo que é o inevitável do destino. O fatalismo é isso. É aquilo que é inevitável, não se pode fugir do destino, como os românticos gostavam de fazer nas suas narrativas, como se vê nas tragédias gregas, mas não no Machado. Tudo é muito marcado pelo um determinismo social, porque a sociedade é assim, então este vai ser o resultado, a recompensa das ações das personagens. Então, letra D descartada. Veja a letra E. A reversibilidade entre cômico e trágico, né? Tudo aqui é reversível, não há uma fronteira nítida, como se lê, de modo que o que parecia uma desgraça, veja, o que parecia uma desgraça, meu amigo morreu, não, você acharia isso uma desgraça, meu amigo morreu, a minha irmã morreu, então Quincas morreu, a Mana Piedade morre, então isso poderia ser uma desgraça para o Quincas, e olha que fica, ele nem completa o raciocínio, mas você consegue, pela sua inteligência, completar o raciocínio dele. Veja, o que poderia ser uma desgraça, minha irmã morreu, o Quincas morreu, para mim não foi desgraça, foi uma maravilha. Por quê? Se minha irmã tivesse casado com o Quincas, veja aí, Quincas morrendo, a fortuna ficaria para ela, eu seria apenas o irmão de uma rica. Né? Ela não se casou e olha que legal, o Quincas morreu, que maravilha, a fortuna dele passou para mim. Então isso que seria um trágico, o elemento trágico, pá! Quando você percebe isso, olha o humor estranho do Machado de Assis. Isso foi legal pro Rubião. E aí o que acontece? Veja, o que poderia ser uma desgraça foi graça, foi a graça de Deus se manifestando para mim. Então essa quebra da fronteira nítida de trágico, né? Veja, o que poderia ser trágico. Ele usa a palavra de Deus. Então no contexto aqui isso acaba ficando cômico. Então fica essa troca rápida entre cômico e trágico, que é uma coisa típica que a gente viu na aula, típica da sátira menipeia, é algo que já no primeiro capítulo se manifesta e que vai ser a marca do livro, do romance, da construção do romance. Portanto, essa quebra, né, essa mistura, essa reversibilidade, isso que poderia ser trágico, por exemplo, com a morte do Rubião, né, pode ser visto como algo cômico. Ou aquilo que é cômico, o cara morreu louco, pode ser algo trágico. Tá? Então, essa que você vai assinalar para a questão 2, a letra E. A terceira questão, que também se aproveita desse mesmo trecho, ela também vai falar sobre a construção do texto. E ela vai querer que você preste atenção no jogo entre o que o narrador diz, né, sobre o Rubião e o registro que o próprio Rubião pensa. Então você vai perceber que essa personagem é o quê? Um novo rico? Sim. Mas ele não está oscilando entre valores do capital e da família. Não está nem aí para a família. Ele fala, ainda bem, fica nas entrelinhas, ainda bem que minha irmã morreu. Então não tem essa coisa de oscilação. Ele só pensa na questão do dinheiro, do capital. Descartada a letra A. Letra B, um novo rico, sim, a encarar a si mesmo, ao mundo que o rodeia e a própria família sob a ótica do capital. O que me interessa é o dinheiro, por isso que ele se sente proprietário não só da chinela, não só da casa, mas também da praia, do mar, do morro, do céu. Então essa que você deve ter assinalado. E o que está errado, professor, da letra C? Veja, um ex-professor, certo, que embora rico, continua encarando a si mesmo, aos familiares, ao universo circundante. Não, ele não é humilde, ele é megalomaníaco. Veja que ele quer ser, ele se imagina o dono do mar, o dono do céu, o dono dos morros, tá? Letra C descartada. Letra D. Um ex-professor, certo, deslumbrado com sua nova situação de capitalista, certo, a encarar a família, não pelos valores religiosos. Veja que a religião aparece em verdade, vos digo, discurso narrador, e aí o Deus escreve certo por linhas tortas, discurso da personagem, a religião aparece distorcida. Não é uma religião para falar de valores religiosos, mas uma religião que aparece de forma distorcida para atender ou aos interesses cômicos do narrador ou aos interesses cínicos, indecentes e morais da personagem. Descartada a letra D. Letra E. Um capitalista, sim, esquecido de sua antiga condição. Não, ele faz questão de lembrar a antiga condição para perceber
Nossa, como eu melhorei de vida, hein? Portanto, para a nossa terceira questão, você deve ter assinalado aí a letra B. A quarta questão é da GV, né? E utiliza o mesmo trecho. Não falei que é importante a gente ler e dar atenção a esta primeira parte, a primeira página, o primeiro capítulo de um romance, tanto que eu até esqueci de falar isso na aula, mas na próxima eu falo, né, quando a gente falar de romance. O que a gente vai fazer? Terminado um romance, volta para a primeira página. E veja como as peças já estão todas ali. Tanto que você teve uma questão da FUVEST, uma questão da UEL, e agora uma questão da GV, da Getúlio Vargas, da Fundação Getúlio Vargas, trabalhando com o mesmo texto. E o que ela pergunta aqui, a GV? Sobre o aspecto da construção ou composição deste capítulo, verifica-se que ele se marca, ele se assinala por um caráter o quê? Digressivo? Sim. Veja, ele está falando de um assunto, de repente ele fala de outro, olha, o cara está olhando, mas em verdade vos digo que importa, ele não consegue contar a história em linha reta. Tanto que, veja, este primeiro capítulo, ele constitui o que? O começo da história, só que a história vai voltar para o passado. Vai fazer um flashback para entender o que está acontecendo com o Rubião, como é que ele chegou a esse ponto, né? É sim uma digressão, uma vez que muda de assunto inopinadamente a toda hora e com frequência, né? Quer dizer, não tem motivo para ele mudar, do nada ele muda esse assunto, né? Variando também no tom, no foco e na perspectiva da narração. É sério, vira cômico, fala do trágico, mas esse trágico acaba virando motivo para o cinismo, a religião. Opa, ele não está falando de religião. Então é essa coisa zigue-zagueante, típica do estilo machadiano, o jeito digressivo, que ele não consegue contar a história em linha reta. Deve ser essa. Mas, professor, o que está errado nas outras? Veja, ele não é conciso. O Machado, engraçado é isso, né? Muitos críticos na época diziam que essas narrativas de Machado a gente podia resumir em umas 20 páginas. Então não tem esse caráter conciso, resumido. Ele apresenta muita informação e quem não está preparado acaba se perdendo do que ele está falando nesse romance ou nesse capítulo. Letra C, sim, ele é metalinguístico, né? Mas veja, nesse trecho não há uma reflexão sobre os recursos que são empregados para contar a história. Não há nesse trecho. Tá? A metalinguagem, sim, na medida em que ele se dirige ao leitor, isso deixa claro que é o romance falando de romance. Agora, não há comentário sobre a composição do trecho. Letra B, o que tem de errado? Diversionista é quando você tenta esconder alguma coisa. Né? Então, diversão é aquilo que distrai. Né? Tendo em vista que evita revelar o seu tema principal, o tema principal já está aqui. É só você ler atentamente e você percebe que ele não inventou a megalomania, né, que vai dar a loucura do Quincas. Então as peças já estão aqui que elas vão se movimentar no corpo da narrativa. A megalomania, a lógica capitalista, o materialismo, que vai pôr essa personagem em perdição, em tragédia. E o que está errado na letra E? Não tem a cor local. Eu não tenho essa preocupação de falar de algo que é típico do Brasil. Portanto, para a quarta questão, você deve ter assinalado aí a letra A. Quinta questão é do ITA. E ela vai aproveitar uma coisa super interessante para mostrar, como a gente falou na aula, que o Machado não é gado. Ele não é aquele cara submisso às regras do realismo. Como é que você percebe isso? Um tema predileto do realismo é o adultério, que é uma maneira de eles condenarem aquela concepção burguesa de família. Os realistas adoram trabalhar com adultério. Só que o Machado, ele não é gado do realismo, porque ele trabalha com o adultério de uma forma ambígua. Tem ou não tem adultério? A ponto de você ter, eu tenho dois elementos que são comuns no adultério. O ciúme, que vai ser o ciúme do homem, e o caráter, assim, dúbio da mulher. Só que como é que isso se manifesta? Não dentro da lógica do realismo. O ciúme de um marido, estou pensando agora do Bentinho, mas sei lá que teve adultério, mas veja, um homem ciumento, o que é o ciúme? Será que ela está me traindo? Será que não sei o que? Então o cara acaba sendo tomado por uma doença, uma coisa doentia que é o ciúme. Isso está ligado ao ciúme porque eu estou com medo de que ela esteja me traindo. Aí o tema do adultério vindo à tona. E a dubiedade feminina, mas será que essa mulher está ou não está traindo? Ela quer ou não quer? Tá? Então onde você vê o ciúme? O ciúme você vê no Rubião. E a dubiedade da Sofia, ela faz que vai, mas não vai. Bom, mas o que o Ita pergunta? Com isso, veja como Machado, ele não é gado do realismo, então ele apresenta um adultério
Quer dizer, ele trabalha com adultério não de uma forma como o realismo quer, nítida, mas de uma forma imprecisa, né? Então pergunta-se o seguinte: com isso, em seus romances, a traição nem sempre é comprovada. Constatamos tal ambiguidade em Quincas quando, letra A, Palha, ele não se enraivece dos olhares dos homens desejando isso. Pelo contrário, ele quer. A esposa dele é um troféu, ele quer esse status, eu sou casado com uma gostosa. Então ele quer que os homens olhem com desejo para a mulher dele. Letra B. Letra B, desculpa. Sofia decide não contar ao marido que Rubião... Não, ela contou que Rubião a assediou. Ela contou. Ela decide não contar o quê? Olha a dubiedade. Que o Cristiano... Desculpa. Eu tenho tanto ódio, rancor, desse ranço dessa personagem que até me recuso a falar o nome dele. O Carlos Maria assediou. Veja, olha a dubiedade. Ela, digna, em nome da dignidade do casamento, conta para o marido. Rubião me assediou. Mas essa mesma mulher, olha a ambiguidade. Ela não conta do Carlos Maria, mas veja, ela conta que o Rubião assediou. Isso nos faz descartar a letra B. C. Palha, mesmo interessado na riqueza do Rubião, ele não confronta o Rubião. Ele também tem uma postura dúbia. Letra D. Sofia tenta esconder do marido o interesse que tem por Carlos Maria, que a seduziu em um baile. Tá vendo a ambiguidade? A mesma mulher que fala para o marido, Rubião me assediou, é a mesma mulher que não fala, Carlos Maria me assediou. Essa aqui, o que está de errado na letra E? A letra E é uma viagem danada, né? Delirou na batatinha, surfou na maionese, escorregou na goiabada. Olha aí, Sofia, mesmo interessada em Carlos Maria, faz de tudo para que Maria Benedita se case com ele. Quem fez de tudo foi a dona Fernanda. A Sofia, um despeito, né? Fica com ódio, parece que nem quer tocar nesse assunto. Portanto, para a quinta questão, você deve ter assinalado aí a letra D. Sexta questão, também do Ita, né? E o que o Ita pergunta? Em várias passagens de Quincas Borba, e esse é um dos grandes temas do livro, o que acontece? De Machado de Assis, as personagens interpretam erroneamente. Então, é um erro de interpretação, como é mais fácil a gente andar pelo caminho do engano, do erro, do que andar pelo caminho da verdade. É um tema muito interessante. Muito bem. Tanto que, olha, você não sabe, olha, a gente consegue alcançar a verdade. Por que o livro se chama Quincas Borba? É o grande exemplo disso. Muito bem. Aí você tem um outro exemplo que ele vai puxar. A partir do relato que o Rubião ouve do cocheiro, ele se convence do quê? Ele se convence de uma coisa errada. Ele tira conclusões erradas de fatos verdadeiros. Parece a lógica desse pessoal das fake news. Ele tira conclusões erradas a partir de elementos verdadeiros, mas desconexos entre si. Por exemplo, Dona Tonica planeja casar-se com ele a qualquer custo. Ele não percebe isso. E pior, o cocheiro não fala, não permite que ele chegue a essas conclusões, né? B. Palha pretende desfazer os negócios que tem com ele. Isso, vejo, Palha desfaz, mas o Rubião não percebe isso a partir da conversa do cocheiro. Esse desmanche vai acontecer, esse desfazer-se, esse desmanche da sociedade vai acontecer muito tempo depois. Descartar a letra B. C. Sofia deseja casá-lo com Maria Benedita. Ele vai ficar sabendo disso depois, né? Mas não é por meio da conclusão que ele tira. Isso é contado para ele, se não me falha a memória, pela Sofia. E olha a Maria Benedita se casando com Carlos Maria. Você sabia que a gente estava pensando em casar? É com você? Então, C, descartada. Veja, a conclusão a que ele chega, você se lembra muito bem que a gente comentou isso na aula. Sofia e Carlos Maria são amantes. Portanto, para a sexta questão, você deve ter assinalado a letra D. Agora você vem falar da FUVEST. Sim, agora da 7ª até a 10ª, só questões da FUVEST. Das 7 a 9, nós temos o quê? 3 textos que a FUVEST pegou. O primeiro é um poema chamado Suave Mare Magno, que ela não explicou de forma legal, né? Porque é o seguinte, é um verso de um poema, né? De quem mesmo? É do Lucrécio, né? Em que ele conta o seguinte, como é legal, como é gostoso, como é suave, como é grandioso, essa grandiosidade do navio naufragando. Imagina aquela cena do Titanic, lembra que a gente assistia? A gente até acelerava a fita, eu sou do tempo da fita, hein? A gente acelerava a fita só para ver o quê? Entreguei a minha idade agora. Só para ver o quê? O desastre do navio afundando. Então é gostoso, é bonito ver uma catástrofe. Por quê?
a gente não está nela. Então ele fala disso, é bonito a gente afastado, lá na praia, ver no meio do mar, como é suave, como é agradável, a gente vê a grandiosidade de naufrágio, as pessoas se ferrando, né? Então aquela coisa, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Então o Machado pega esse título, olha a intertextualidade dele, ele pega esse título, que é uma referência a um poema da Roma Antiga. Esse pedacinho já explica a lógica da historinha que ele está contando nesse poema. Que historinha ele está contando? De um cachorrinho que está morrendo envenenado, tá nas últimas, está nos estertores, e todas as pessoas param ali e ficam vendo aquela cena. Por quê? Veja, é doloroso para o cachorro, mas para as outras pessoas que não estão sofrendo, é bem aquela lógica que a gente vê muito nas redes sociais, mas parece que isso é da natureza humana. A gente se compraz, falei chique, hein? A gente se delicia vendo o sofrimento alheio. Muito bem. Por falar em sofrimento, pega-se um trecho, segundo o texto, do Quincas Borba, em que o narrador usa uma alegoria. A alegoria é uma sequência de metáforas que contam uma história que quer nos passar uma mensagem. Qual é a mensagem? Tão certo é que a paisagem depende do ponto de vista, e que o melhor modo de apreciar o chicote é ter o cabo na mão. Então, chicote lá, pá, batendo. Quem é que vai ter prazer no chicote? A melhor maneira não é quem está na ponta, o que está castigado. Veja, tudo depende do ponto de vista, da posição. Quem está sendo chicoteado, presume-se que não está gostando. Quem está gostando é quem está dando as chicotadas. Então, o prazer do uso desse objeto depende do quê? Do ponto de vista, da posição. O chicote, como ele diz aqui, ó, o melhor modo de apreciar, para quem que é gostoso o chicote? Não é porque está sendo chicoteado, e sim para o chicoteador. Isso até serve para explicar o primeiro texto, né? Porque o que está acontecendo? Veja, o sofrimento para o cachorro não se presta, é ruim para o cachorro. Mas para quem está assistindo a cena do cachorrinho morrendo ali, envenenado, esse sofrimento é gostoso. Tudo depende do ponto de vista, da posição. E isso acontece no terceiro texto. Só que o terceiro texto acrescenta uma informação super interessante para a lógica do romance e para a lógica machadiana. A Sofia, chateada, com despeito de ter sido assim abandonada pelo Carlos Maria, sabe aquela coisa, ela ficou toda empolgada com o chaveco pelo Carlos Maria e depois nem dá mais atenção para ela. Ela tem um pesadelo por causa disso. E ela grita, e ela acorda e ela fica com medo. Será que eu falei alguma coisa para o meu marido? Será que eu me entreguei, me denunciei que estou sonhando com outro homem? E aí ela inventa aquela historinha de que sonhei que estava matando você. E aí o marido, ele ficou todo envaidecido. Nossa, né? Ela está sofrendo por minha causa. E aí você percebe, primeiro, a mentira feminina, o dom que a mulher tem de enganar o homem, né? Que é um tema tipicamente machadiano. E segundo, veja que eu tenho um marido, olha de novo o tema do sofrimento. Ela passando por um pesadelo é uma coisa horrorosa. Mas ele não está pensando no sofrimento, ele está, pelo contrário, está se sentindo, está achando gostoso esse sofrimento, que ela está sofrendo por mim. Ela ficou com medo de eu ter morrido. Ai, que gostoso! Então, a sétima questão da FUVEST, ela pergunta, a visão do eu lírico no texto primeiro, aquele texto do cachorrinho, tá? Morrendo. Não é nostálgica, ele não tá, nostalgia é saudade, não está com saudade de nada, não se tem saudade alguma aqui. Centra-se, ele não está com desprezo, o narrador machadiano, engraçado, ele não tem essa postura moral, ele enfoca a cena, né? Ele apenas mostra o comportamento, veja, ele não tem desprezo em relação ao cachorro, talvez possa haver desprezo na medida em que ele, não é que ele expressa desprezo para as pessoas, ela mostra como elas são. É nós, lendo o texto, que vamos ter desprezo em relação às pessoas. Nossa, elas estão gostando de ver a morte de um cachorrinho, credo. Letra C. Ele não aprende displicente. O que é uma displicente? Uma forma desorganizada, sem atenção. Não. Ele está dando muita atenção a essa cena e o movimento que os transeuntes têm. Ele não é displicente, desorganizado ou relaxado em relação à cena que ele aborda. Letra D. Veja, ele se distancia da cena, para quê? Para captar todos os seus aspectos. Ele vê o cachorro e vê cada uma das pessoas. Então, nesse distanciamento, que é muito comum na literatura machadiana, eu me distancio, não me envolvo, não fico em cima do cachorro, ou não fico em cima de uma ou de outra pessoa, mas eu me distancio para conseguir ver a cena no todo e para que você perceba os dois lados do chicote.
quem está sofrendo e quem aprecia essa dor. Portanto, essa é a correta. A letra E, o que está de errado, professor? Veja, o espectador que vê esta cena, desculpa a redundância, né? O espectador desta cena, ele não é incomum, ele é comum. Isso é comum, as pessoas sentem prazer com o sofrimento alheio, não é um ser incomum. Portanto, ele está descartado aí, portanto, para a 7ª questão, você deve ter assinalado aí a letra D. A 8ª questão, por sua vez, pede para você analisar a analogia do segundo texto. Ela já explica o que é analogia. Consiste em um recurso de expressão comumente utilizado para ilustrar um raciocínio por meio da semelhança que se observa entre dois fatos. Então veja, você viu o primeiro fato, o uso do chicote. Para quem é mais prazeroso o uso do chicote? Para quem está o segurando, para quem está segurando esse chicote, tá? Mas o que quer dizer isso? A analogia, isso se assemelha ao quê? É isso que ela pede. No texto 2, a analogia construída a partir da imagem do chicote pretende sugerir o quê? O instrumento do castigo nem sempre cai em mãos justas. Não é que ele está falando de que se é justo ou não o cara está castigando. Ele está falando de uma outra coisa. É o quê? Que o prazer se sente mais, o prazer é de quem está chicoteando. Letra B. O apreço dos objetos independe do uso. Não é que depende ou independe do uso que se faz deles. Depende da posição, não é? Independe do uso. Quer dizer, o apreço, o valor aos objetos. Se eu vou usar esse chicote para enfeite é uma coisa, vou usar para... Não. O tema é outro, né? Para quem dá mais prazer o chicote. Muito bem. Letra C. O cabo é metáfora de mérito? O cara que está usando o cabo ele merece usar aquele cabo? Não, né? Pensa na questão da escravidão. Ele merece chicotear os escravizados? Não. Vejamos a letra D. O mais fraco por ser compassivo é incapaz de desfrutar do poder. Viagem total, viagem geral, não tem elementos no texto que permitam desentranhar essa interpretação. Então ficou a letra E, que é algo que a gente ficou a toda hora falando. O prazer verdadeiro se experimenta no lado do... Quem é que está segurando o chicote? Os caras da classe dominante. Portanto, para a 8ª questão, você deve ter assinalado aí a letra E. A 9ª questão, de novo, da FUVEST, né? Ela pergunta o seguinte, agora o texto 3, lembra do pesadelo da Sofia, né? Ela acordando assustada? Ao analisar a interioridade do Palha, olha o bruxo do Cosme Velho entrando na mente desse Palha e revelando até aquelas coisas que ele nunca teria a coragem de confessar publicamente, né? Sabe, aquilo, a gente mente até pra gente mesmo, mentir pra si mesmo. Bom, o que você tem? O narrador descobre, num pensamento oculto do negociante, a ternura que lhe inspira a mulher. Bom, não é isso que aparece no pensamento. Olha como minha esposa é tão terna, é tão carinhosa, é tão cuticu, tão nó. Não é isso que está, o lado cínico, o lado cruel, o lado terrível, o lado imundo, indecente. Não é isso que o narrador descobriu. Não é? A mulher lhe inspira, a ternura que lhe inspira a mulher lhe inspira. Isso não é que o narrador descobriu. Bom, letra B. A piedade que lhe causa a mulher, a quem só ele despreza a Sofia, por isso que ele está com dó. Dó, teve pesadelo, tadinha. Não é esse o lado terrível que o narrador descobriu do Palha. Letra C. A vaidade. O que é vaidade? O cara se acha. Nossa, hein? Ela sofreu por mim. Eu sou demais, hein? Que isso beira ao sadismo. Lembra? Sádico, aquele que curte, que gosta do sofrimento alheio. Tal qual as pessoas no primeiro texto vendo o cachorrinho, né, morrendo, e tal qual o cara que sente, que segura o chicote, é ele que tem prazer. Então você tem sadismo ligando os 3 textos, por isso que eles foram colocados aqui nessa questão. Ao ver a mulher sofrer por ele. É essa, né? Mas o que está errado na letra D? O gozo vingativo, vingar-se do quê? O Palha, ele nem sabe que Carlos Maria chavecou sua esposa. Então não tem nada de eu quero vingança, revenge, nada a ver. E a letra E está errada, o remorso do infiel, pois ele trai a mulher com Maria Benedita. Nada a ver. Portanto, para a 9ª questão, você deve ter assinalado aí a letra C. E a 10ª e última questão é o do último vestibular da FUVEST, para você ter uma palhinha, um gostinho do que é a loucura que essa dona FUVEST coloca, que ela faz
na sua prova da segunda fase. Primeiro ela coloca um texto do Mário Quintana, em que ele fala uma coisa super interessante, engraçada, mas pura verdade. Veja aí, os personagens de Machado de Assis eram tão medíocres, mas tão medíocres, né, gente, que enquanto outros loucos do mundo, tudo que é louco que a gente conhece, a gente vê, querem ser Napoleão o Grande, o Quincas, ele quer ser justo quem? O Napoleão o terceiro, o medíocre, né, o bufão, né, aquele que é mais pompa, né, humilhado pela Prússia. Então, olha, como as personagens machadianas são medíocres. Verdade isso, tá? Agora, o segundo texto, olha a viagem. É o texto de Marx, né, Karl Marx, comentando Hegel, dizendo que na história as coisas acontecem duas vezes. Uma, o que ele fala aqui? Ou melhor, era o Marx comentando isso sobre Hegel. A primeira vez aparece como... Ele acrescenta isso. Então, o que o Hegel fala? Né? Que os fatos personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. Aí o Marx acrescenta o discurso do filósofo Hegel. Aí ele esqueceu de dizer que o quê? Essas duas vezes são assim. A primeira como tragédia, Napoleão, foi uma tragédia. E a segunda como farsa. Posso pensar, Napoleão III é o palhaço, é a farsa, né? O bufão. Bom, então ele fala, mas isso é típico da história. Os homens são assim. Tá? Bom, o que pergunta a Fulvestre na letra A? A mediocridade caracteriza em geral o sujeito médio, mediocridade é médio, né? Incapaz de sobrepor as circunstâncias com que se defronta diretamente. Nesse sentido, Rubião é uma personagem medíocre? Sim, meus amores, porque veja, ele não conseguiu vencer, ele é aquele caipira, rico, a gente pensa que dinheiro é tudo, né? Mas veja, é isso que torna mais trágica a situação dele. Ele tem dinheiro, ele tem poder. O que acontece, por exemplo, em vários romances da literatura europeia, grandiosos, como Conde de Monte Cristo, lembrando agora, né? Como Morro dos Ventos Uivantes, Conde de Monte Cristo é na França, Morro dos Ventos Uivantes é na Inglaterra. Então, essas personagens humilhadas voltam, né, enriquecidas, e elas triunfam sobre a sociedade delas. É o triunfo do indivíduo, o indivíduo que vence, né? Então isso é um aspecto heróico. O que acontece no Rubião? Ele tem dinheiro, mas ele não venceu. Ele foi o vencido, ele foi o derrotado, né? Então ele é uma pessoa que não conseguiu se sobrepor ao seu meio, não é o grandioso como os grandes, os magnânimos romances, como esses que eu citei, Conde de Monte Cristo, o Morro dos Ventos Uivantes. Então, nesse aspecto, ele não tem grandiosidade, ele é mediano, ele é medíocre, porque ele não se sobrepôs, ele não conseguiu sobrepor ao seu meio, ele foi destruído, ele foi detonado e acaba um desgraçado, um louco, um Zé Ninguém. Então, é isso mais ou menos que você deveria ter colocado na letra A. Já a letra B, que complicado, olha o que ela pede. Ao comparar os impérios de tio, Napoleão I, e do sobrinho, Napoleão III, na França, Marx considera que os dois golpes representaram, respectivamente, Napoleão I, uma tragédia, o cara que quis englobar o Império Francês, englobar a Europa, e acaba de uma forma trágica, destruído, principalmente na Batalha de Waterloo, né? E uma farsa que é do Napoleão III, né? O Napoleão III, ele quer passar aquela imagem de imperador, mas só agrada quem está lá dentro da França, porque ele não venceu a Prússia, então ele só fica na questão interna do luxo, da pompa dentro da França. Então é só uma farsa. Farsa o quê? É só uma imagem falsa, né, de poder. Muito bem. Por que se pode dizer que a loucura do vencido, Rubião, vivida na história brasileira, possui aspectos sérios, veja, sérios, porque é uma tragédia. O cara enlouqueceu, o cara teve dinheiro, ele teve tudo na mão dele, dinheiro que pode tudo na nossa sociedade, e ainda assim, olha, ele tinha poder, tinha tudo do bom e do melhor, tinha riqueza, né, e foi à falência, caiu, né? Então isso é a questão da tragédia. Só comparar, que eu falei em relação ao item anterior, tantos outros romances em que o dinheiro possibilitou o quê? Força, poder, grandiosidade, vitória, magnanimidade. Aqui no caso do Rubião, ele tinha... Tragédia é isso, eu venho de tudo positivo e vem a queda. Essa é a estrutura da tragédia. O Rubião faz isso. Ele tem tudo positivo, mas vem a queda. Só que tem também um lado risível, um lado de comédia, que é o quê? É a queda dele, que é como louco. Veja que ele é motivo de chacota, ele é motivo de riso de um monte de gente, ninguém leva a sério. Lembra aquele episódio dele sendo apupado, sendo motivo de chacota, de tiração de sarro de todo o povo ali na rua? Então essa queda é o risível. Só que essa questão pede para você associar vivida na história
história brasileira. Então a história do Brasil, principalmente nessa época do Império, mas também você pode puxar para os dias de hoje, a história do Brasil também tem esses dois lados, de grandiosidade, de tragédia, né? É uma sociedade trágica que é também cômica. Então é uma sociedade que quer o quê? É uma sociedade que quer ser libertária, quer ser justa, mas que no fundo mantém esses mecanismos de manutenção de privilégios. É uma história que defende a liberdade e a democracia, mas flerta com autoritarismo, com absolutismo. Então é trágico você ver isso. Isso tem um lado trágico, uma sociedade que quer ser, a tartufice, quer ser o que não é. Então isso é um lado trágico, porque realmente o povo leva a sério. Então esses assuntos, pode ver na imprensa, né? Os assuntos de democracia, defesa de liberdade, defesa de justiça social, isso é levado a sério, eles fazem um discurso com um tom de seriedade, as nossas elites, nossos políticos, os homens poderosos, mas no fundo isso é ridículo a maneira como eles se comportam. Então a própria história brasileira, ela está representada no que acontece com o Rubião. Então essa busca da grandiosidade que na verdade dá com uns burros na água, dá em comédia, dá em queda, dá em decadência. Então a história de Rubião lembra muito a história do Brasil, não só na época do Brasil Império, nessa viradinha para a República, mas também até os dias de hoje. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente na resolução das questões do folheto sobre Quincas Borba de Machado de Assis, obra cobrada pelo vestibular da FUVEST 2025. Espero que você tenha acertado as questões. Caso não tenha acertado, tudo bem, isso faz parte da aprendizagem. Se você tiver dúvida, entre em contato comigo. Não hesite, não se acanhe, tá? Vai ser um enorme prazer, né, participar desse seu desenvolvimento. Então, um beijo e até a nossa próxima aula, que é Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade.